E aí, pessoal? A aula de hoje vai ser sobre simple past. Então, nós vamos começar a ver o passado simples dos verbos, aquele que tem os regulares, os irregulares, tabela de verbos. Então, vamos começar. Bom, seguinte, na língua inglesa, o simple past é um tempo verbal que vai descrever ações que estão finalizadas no passado, ou seja, aquelas ações que já estão fechadas, que foram pontuais, que já não acontecem mais, cujo tempo verbal, quando essa ação ocorreu, é desconexo com o presente, ou seja, está fechado, não tem nada a ver com o presente, ele não continua acontecendo, ele não tem relação com o presente. Bom, presta bastante atenção porque é um tempo verbal muito utilizado e acaba confundindo um pouco os falantes do português por conta de outros tempos verbais da língua inglesa que também descrevem ações passadas. Bom, a forma verbal, a conjugação dela vai mudar de acordo com a sua classificação, ou seja, se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Bom, continuando aí, verbos regulares versus irregulares. Bom, então os verbos regulares são aqueles que, ao conjugar no passado, você acrescenta o sufixo ed no radical do verbo. A notícia boa é que, quando você entende qual é o passado de determinado verbo, você sabe que vai ser aquela mesma forma verbal para todos os sujeitos do discurso. Então, ele é invariável, diferente do presente, que você tem que acrescentar S na terceira pessoa. No passado simples, não. A hora que você percebe, a hora que você memoriza e adiciona aí na sua cabeça qual é o passado de determinado verbo, você sabe que vai ser essa mesma forma verbal para todos os sujeitos. Bom, os verbos irregulares, eu coloquei para consultar a tabela de verbos irregulares, mas a verdade é que o ideal é que você leia bastante sobre o assunto, se familiarize bastante com os verbos, preste bastante atenção, porque tem uns verbos que são mais comuns. Então, esses você já deve ter memorizado, porque são mais comuns. Então, você sabe, por exemplo, é muito tranquilo o aluno lembrar que went é o passado de go, que ate é o passado de eat, e assim sucessivamente, que did é passado de do. Então, esses verbos mais comuns é interessantíssimo que você já tenha em mente. Bom, a estrutura verbal das frases no passado é a mesma da estrutura verbal dos verbos no presente, tudo no que diz respeito à sequência da oração. Ou seja, sujeito, como está aqui, olha, sujeito mais o verbo no simple past. Então, o verbo tem que estar conjugado no passado, ou seja, a raiz do verbo com a partícula ed, e depois vem os complementos, que são os objetos, os complementos verbais, advérbios de tempo, esses outros elementos. Bom, quando o verbo for irregular, o verbo tem que estar no simple past em sua forma irregular. Outra coisa que a gente não pode esquecer é da forma base do verbo. Portanto, se o verbo está no passado, tem que me lembrar de que verbo ele veio, para conseguir montar, de repente, as estruturas negativas e interrogativas. Bom, olhe os exemplos aí. He died last year. Ele morreu no ano passado. Observa que o verbo é irregular, die, que significa morrer, tá? E acrescentado de ed. E outra coisa que eu quero destacar aqui é o advérbio de tempo, last year. Então, você sabe que é um passado com o tempo acabado. O tempo é fechado, não relacionado ao presente. É uma ação acabada. Segundo, yesterday I went to the shopping mall. Ontem eu fui para o shopping. Seguinte, went é o passado do verbo go, por isso que eu traduzi como fui. E outro elemento que aparece aqui que é extremamente importante é a palavra yesterday, que é o advérbio de tempo, que significa
ontem e que, portanto, deixa a ação com o tempo acabado. O tempo da ação yesterday não tem relação nenhuma com o presente. O que aconteceu ontem acabou. O dia de ontem acabou, não tem nada a ver com o dia de hoje, com o presente, com o momento em que se vive. Bom, nas interrogativas, a gente tem que lembrar que tem o verbo auxiliar. No presente, o verbo auxiliar, os verbos auxiliares eram do e does, dependendo do sujeito a que ele se referisse. Bom, no passado, o verbo auxiliar é o did, que é passado de do ou does. Veja bem que o verbo auxiliar não tem nada a ver com o verbo principal. Portanto, se o verbo principal da ação for o verbo fazer e eu precisar colocar no passado, vai ter na interrogativa o auxiliar did e o verbo do. Então, pode repetir, fica repetitivo? Sim, porém isso existe. Outro item que eu queria dizer sobre o verbo auxiliar é que ele não aparece na tradução. Ele serve aqui, no caso, para determinar que a frase está no passado e que a frase é interrogativa. É muito interessante essa questão do verbo auxiliar, em frases interrogativas principalmente, porque ele meio que já te avisa que a frase é interrogativa e na hora da leitura facilita bastante na questão da entonação. Então, você já começa a frase entonando corretamente. Diferente do português, que a estrutura é a mesma, não tem modificação nenhuma, então você percebe que a frase é interrogativa apenas quando aparece o ponto de interrogação. E às vezes você está numa leitura e se distrai um pouco, leitura em voz alta, eu digo, né? Que aí assim que aparece bastante, e aí você dá aquela entonada no susto no final. Bom, isso daí em inglês é muito difícil de acontecer. Bom, então vamos lá. A estrutura da interrogativa é a seguinte: então, em primeiro lugar, vem o verbo auxiliar. Como não tem vários auxiliares, eu já coloquei o auxiliar aí direto. Então, did. Mais o sujeito da oração, que é o que são os pronomes sujeito. I, you, he, she, it, ou então um nome, certo? Ou então um local, o sujeito da oração. Mais o infinitivo sem to, que é a forma base. Eu coloquei tudo aí para você lembrar o que é forma base do verbo, que seria o verbo na sua forma original sem conjugação. Então, olha o exemplo aí. Did she go to London? O verbo go está na sua forma base. O did está aí no início para auxiliar o verbo principal na pergunta. Então, ela foi para Londres? Como é uma pergunta cuja resposta pode ser yes or no, você vai colocar o auxiliar na resposta. Então, yes, she did, se for afirmativa a resposta, ou no, she didn't, se essa resposta for negativa, se ela não tiver ido para Londres. Segundo exemplo, did they go to Acapulco? Eles foram para Acapulco? Yes, they did. Sim, eles foram. Ou então, no, they didn't. Não, eles não foram. Certo? Então, são perguntas simples, cuja resposta é yes or no. Então, a gente utiliza na resposta o mesmo sujeito da pergunta e o auxiliar equivalente ao passado, que é o did. O sujeito só modifica da pergunta para a resposta quando é o sujeito you na pergunta. Então, quando eu falo Did you go to London? Na resposta você vai falar Yes, I did. Se for plural, vocês, Did you go to London? Que não dá para saber, só pelo contexto. Então, se for plural, esse you, Did you go to London? Vocês foram para Londres? Yes, we did. Porque se o you no plural significa vocês, na resposta vai ser você e mais alguém. Então, we, no caso. Então, você tem que saber ter essa flexibilidade na hora de dar a resposta para colocar o pronome correto. Expressões de uso com passado simples. Aqui eu vou começar a falar dos advérbios de tempo. Então, como o simple past descreve ações que aconteceram no passado e que são acabadas e que são concluídas, para dar um maior contexto a isso, a gente tem que utilizar essas expressões de tempo para fazer a marcação do tempo em que essa ação ocorreu. Lembrando que esses advérbios de tempo são mais pontuais, ou seja, eles determinam uma ação que ocorreu em um determinado ponto do tempo e não algo mais extenso. Como, por exemplo, olha aí, ó.
A gente tem alguns advérbios que eu coloquei aqui, os de frequência, certo? Que a gente estudou com presente simples, que são esses que estão aqui em cima à esquerda. Então, often, que é o frequentemente, sometimes, às vezes, e o always, sempre. Agora, à direita tem os expressões de tempo, os advérbios de tempo usado com o passado simples, que determinam tempo determinado, ou seja, uma ação acabada, tempo específico. Eu consigo dizer exatamente quando essa ação ocorreu. É diferente de quando eu falo ultimamente, por exemplo. Ultimamente. Quando? É diferente de eu falar há 5 minutos, ou então ontem, ou então semana passada, etc. Bom, então olha aí, expressões que expressam um período de tempo determinado. Eu coloquei alguns exemplos, óbvio que tem muito mais, mas os principais são esses, os que mais aparecem. Last week, que significa semana passada, e aí utiliza ainda a palavra last para as outras palavras que vêm a seguir. Então, last week, last month, last year. Então, semana passada, mês passado, ano passado. Na hora de traduzir, você acaba invertendo a ordem aí dos elementos. Aqui, last week, né? Então, semana, mês e ano passado. When I was a child, aqui eu estou determinando uma época, quando eu era criança. Então, nesse caso, eu também uso o passado simples. Por quê? Porque não há relação com o presente. Yesterday, que significa ontem, também não existe relação com o presente nesse caso. Próximo, 6 days, 6 weeks. Eu coloquei six, mas poderia ser two, poderia ser 10, poderia ser qualquer outro numeral, tá? Então, 6 days ago, 6 dias atrás. Por favor, não falem há 6 dias atrás. Escolha, ou você fale há 6 dias ou 6 dias atrás. Não cometam esse erro. É muito comum as pessoas falarem assim, mas está errado, certo? Então vamos lá. 6 days ago, 6 dias atrás. 6 weeks ago, 6 semanas atrás. 6 months ago, 6 meses atrás. 6 years ago, 6 anos atrás, certo? Então, mais uma vez, está dizendo aqui que o número é apenas um exemplo. Continuando aqui, falando de período de tempo indeterminado. Então, por exemplo, the other day, que foi tipo um dia desses. The other day. A long time ago, há muito tempo. Não fale atrás, nesse caso, certo? Então, quando a gente vê algumas expressões temporais, a gente percebe muito o uso do passado simples. Que tipo de ação passada que ele determina. Então, o vestibular jamais vai aceitar que você explique que o verbo está no passado simples porque retrata uma ação passada. É óbvio que retrata uma ação passada, mas que tipo de ação passada? É isso que ele quer saber. Então, ações acabadas com tempo definido, sem relação com o presente. É isso que ele quer. Porque tem outros tempos verbais que também retratam ações passadas. Então, por isso que você dizer que está no passado, porque é uma ação que já aconteceu, essas respostas são muito óbvias, muito lugar comum, então ninguém aceita. Ele quer que você explique por que foi usado esse tipo de passado e não o outro, que vocês vão ver mais adiante. Bom, então vamos ver agora alguns exemplos de frases com esses advérbios de tempo. I traveled to Australia last week. Então, semana passada, tempo específico. Eu viajei para a Austrália, passado simples. When I was a child, my mother used to sing to me. Quando eu era criança, minha mãe costumava cantar para mim. I always drank coffee when I was 20 years old. Eu sempre bebia café quando eu tinha 20 anos de idade. Então, aqui o always foi usado no passado para retratar algum hábito que você tinha num passado acabado. I became rich 2 years ago. Eu fiquei rico há 2 anos. Aqui tá meses, mas não, anos, ok? Pequeno erro de tradução. Bom, vamos lá para as questões. Vestibular tests. Simbora. Vamos lá, questão 1 da FUVEST.
Qual a pergunta a anteceder a resposta Yes, I did? Gente, esse é o tipo de pergunta que, se aparecer no vestibular, ajoelhe e agradeça e não erre, ok? Então, se a resposta é Yes, I did retrata passado, o auxiliar já está na resposta. Então, você tem que encontrar uma pergunta cujo auxiliar seja did. Temos a letra A e temos a letra C. Veja bem, por que que não pode ser a letra C? Existe algo em inglês que se chama negative questions, que são as perguntas negativas, que também existem em português. Só que quando eu faço essas perguntas em inglês, a negativa vai para o verbo auxiliar. Bom, se eu faço uma pergunta negativa, a intenção é que a resposta seja afirmativa, tá? Então, por exemplo, você quer que confirme simplesmente, então você não vai dar uma resposta com o verbo auxiliar, tá? Então, a resposta correta fica: Did you buy a car? Yes, I did. Ok? Próxima questão. She did not tell me the truth. She, outra questão que, se cair no vestibular, ajoelhe e agradeça. She did not tell me the truth. Ela não me contou a verdade. Ou seja, ela mentiu para mim. Certo? O verbo lie, ele é regular, tá? Então, se o verbo lie é regular, qual que é a terminação dele? Ed. Então, lied. Letra E de elefante. Correto? Próxima questão. Brasil. Ali os itenzinhos estão tampando as alternativas, mas dá para a gente fazer normalmente, tá? Brasil. Então, Brasil. Last year's World Soccer Championship. Então, o Brasil ganhou, certo? O campeonato de futebol, futebol soccer do mundo do ano passado. Então, tem aí a expressão de tempo last year, que determina que a ação está no passado. Então, todas as alternativas têm o mesmo verbo. Na letra A, o win, o verbo está na forma base. Eu posso pensar que ele está na forma base ou que ele estaria no presente. Se ele estivesse no presente e se a ação fosse presente, teria que ter um S, wins, porque Brasil é terceira pessoa do singular. Tudo bem? Não é plural. Bom, won. Won é o passado do verbo win. Won é um passado irregular. Então, se você for olhar lá na tabela de verbos, você vai perceber isso. Agora, é um verbo comum. Então, grande parte dos estudantes já sabem que o won é passado de win. Então, você vai se atualizando aí nesses verbos que são mais comuns. Wins seria a opção correta se a frase estivesse no presente, mas não está, está no passado por conta da expressão de tempo last year. To win não dá, que é o verbo no infinitivo, ele não cabe aí. E winning, que significa ganhando, gerúndio, então teria que ter o verbo to be ali antes e teria que estar no presente ou passado contínuo, que não é o caso. Então, nós ficamos com a letra B, won. Questão 4. John me some money last year. Bom, ele fez alguma coisa para mim, algum dinheiro para mim last week, então semana passada. Semana passada marca, né, um tempo acabado e específico no passado. Então eu tenho que usar um verbo no passado simples, no simple past. Seguinte, todos os verbos que aparecem aí na alternativa são send. Send significa enviar. Então a frase ficaria: ele me enviou dinheiro semana passada. Então, já que é o mesmo verbo, tem que perceber qual é a forma verbal adequada, qual é a alternativa que possui a forma verbal adequada. Olha a letra A, sends. Sends está correto, conjugado com o sujeito John, porém no presente simples. Essa frase está no presente simples? Não. Por quê? Por conta da expressão de tempo last week, que significa semana passada.
Send, o verbo está na forma base. Dá para ser na forma base? Não dá, justamente por conta do last week, que indica que é passado. Letra C, sent. Sent é o passado do verbo send. Ah, professora, então é irregular? Yes. Ok? Sending, gerúndio. Gerúndio dá? Não dá, porque a frase está no passado, last week. E to send, verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo não faz parte da conjugação verbal no passado simples. Portanto, a alternativa que a gente estava procurando é a letra C. Próxima. Assinale a alternativa que corretamente preenche as lacunas 1, 2 e 3 das frases a seguir. Bom, primeira frase. Você vai perceber no fim dela que tem 2 months ago. 2 months ago significa 2 meses atrás. Portanto, passado simples com tempo definido e ação acabada. Bom, aqui você vai ver nas alternativas que você vai ficar entre o verbo do e make. Bom, qual é a diferença entre os dois se os dois significam fazer? E aí? O do significa fazer algo, fazer uma atividade, certo? Então, do an activity. Make inclui preparation, construction. Então, preparação, construção, algo manual que você fez com suas mãos, que você preparou, de sua autoria, certo? Então, na letra A, he me a favor. E tem a expressão do someone a favor, que é fazer um favor, certo? Então, se o verbo é do, vai ficar did na primeira opção. Então, a gente já consegue eliminar 3 alternativas, ó. Quando é assim, é ótimo. Segundo, they. Aí você vai decidir entre make e do de novo. An attempt to escape. Bom, eles tentaram escapar, seria a tradução adequada dessa frase, tá? Então, they made an attempt to escape. Eles fizeram uma tentativa. To make an attempt. São expressões prontas já. Número 3. An important decision last night. Eu tomei uma decisão importante noite passada, né? Ontem à noite. Então, make an important decision. Então, o passado de make é made. Então, fica did, make. A opção que a gente estava procurando era a letra A. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos e até!